aquilo que sai de uma alma desesperada. Na verdade, já não tem mais chances, não tem mais jeito. E essa pessoa clama. Irmãos, é como se fosse um gemido, sabe? E quando você clama a Deus dessa maneira, Ele te responde. Eu digo isso, irmãos, eu estava comentando até esses dias aqui na oração, na parte da manhã. Conheço uma pessoa que eu tenho que estar no lugar durante a semana, 3 vezes por semana, e ali eu passo cerca de 4 horas por cada vez que eu vou ali. E graças a Deus que tenha nos abençoado, e lembrando-me do que o pastor Messias sempre ensinava para nós, saudoso pastor Messias. Ele dizia o seguinte: em todos os lugares Deus precisa de um servo dele. Na verdade, é no hospital, não sei, num teatro, numa empresa, num prédio, num escritório de advocacia, não interessa. Em todos os lugares, no banco, em todos os lugares Deus precisa de um servo dele. E uma vez o pastor Messias ainda falou, saudoso pastor Messias, ele dizia: até debaixo de um viaduto Deus precisa de um servo dele. Que coisa! Será que aquela debaixo de um viaduto tem necessidade de uma palavra, pastor? Tem. E olha, Deus faz coisas maravilhosas, não só debaixo de viaduto, não. Dentro de cemitério, na porta da sepultura, no início da morte. Quem sabe, irmãos, alguém já desinteressado da vida, já quase caindo na sepultura da morte. Ali alguém clama e o Senhor resgata essa pessoa de lá. Glória a Deus. E aí, estando num determinado lugar, alguém chegou para mim e falou assim: Roberto, visto que tu és crente, eu preciso aqui da sua ajuda. Tem um paciente aqui que eu já não sei mais o que fazer com ele. A clínica quer expulsá-lo daqui, quer mandar ele embora. Mas onde que a gente coloca esse homem? Ele briga com as pessoas. E eu queria botar ele perto de você. Você topa esse desafio? Irmãos, é pequenininho. O cara tem encosta a cabeça nesse teto. Um homem todo grande. Eu tenho que ficar quieto. Como é que eu vou falar com um homem daquele, rapaz? Jesus é maravilhoso, irmãos. Eu me lembro dele assim, que a primeira vez que ele chegou, eu me sentado, eu olhei de baixo em cima, eu falei: meu Deus do céu, ele vai arrumar briga aqui, mas eu vou correr mais do que ele. Mas, irmãos, grande, verdadeiramente, só existe um, e ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí aquele moço sentou ali no primeiro dia, ele não falou nada. No segundo dia, ele não falou nada. No terceiro dia, ele não falou nada. No quarto dia também não. Só que ali perto tem uma pessoa que é evangélica. Aí eu aproveitei a situação e comecei a conversar com essa irmã sobre as maravilhas que estão descritas neste livro. Inclusive esta palavra de Jeremias 33:3. E explicando para ela: mas irmã, olha como Deus responde a nossa oração. Sabe, eu estava com um problema grave outro dia aqui, uma enfermidade de uma paratireoide, e aquilo consumindo os meus ossos, e de repente lá Deus usou o pastor, deu a oportunidade para um presbítero chamado Raimundo Veras, e quando ele levantou, ao invés de dar a palavra, o senhor se lembra, estava sentado ali, e ele falou: ao invés de eu fazer oração, eu pediria de licença para orar pelo irmão Roberto. Eu comentando com ela. Naquele dia, irmãos, Deus respondeu aquela oração de tal maneira que algumas coisas graves que estavam, que eu precisava de uma resposta, já há anos, Deus me deu a resposta naquela semana. Irmãos, a carta do INSS chegou naquela semana. Não me pergunta como, chegou. Comecei a receber a minha aposentadoria. E aquela cirurgia, irmãos, que eu estava vendendo uma propriedade para poder pagar a cirurgia, alguém de longe falou para mim: não, você não vai pagar um centavo. O meu amigo de infância vai fazer essa cirurgia em você. Irmãos, 45 dias depois, eu estava com a cirurgia
aquele gigante, sabe? Deus tem como quebrantar o homem. E quem sabe você está sendo quebrantado hoje, desde sair de casa, ao sair de casa, ao se arrumar para vir para a casa de Deus, Deus já começou a falar contigo. E eu creio que o milagre pode acontecer na sua vida nessa noite. A igreja não está tão cheia, não temos aqui grande banda, um grande coral, mas temos aqui alguém que realmente é grande. Ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, que pode solucionar o seu problema, seja ele qual for. Ele pode solucionar o seu problema. E aí aquele homem começou a ouvir, daqui a pouco, no quinto dia ele já me deu um bom dia, no sexto dia ele já me deu bom dia, ele cumprimentou quando foi embora. E não somos obrigados a ficar 4 horas ali perto um do outro. E nessas 4 horas a gente vai desenvolvendo aquela conversa, aquele diálogo dia a dia. E aquele homem ele começou a ouvir aquilo que eu falava. E era muito violento, apesar de todo o bem-estar social que ele era envolvido. Ele não sabe ler uma palavra, porque é analfabeto, mas ele sabe entender. E quando ele veio aqui para o Rio de Janeiro, irmãos, ele veio para trabalhar como ajudante de obras. E não deu certo, porque o cimento corroía o seu corpo por causa de uma tal de alergia. E ele começou a contar. Você está vendo que hoje, irmãos, esse homem, ele saiu da obra e começou a trabalhar como ajudante de caminhoneiro. E trabalhando como ajudante de caminhoneiro, ele tirou a carteira de motorista. E aí ele começou a trabalhar agora como motorista. E a vontade de crescer é tão grande, de empreender é tão grande, que dentro de 2 anos ele comprou o próprio caminhão dele. E do primeiro caminhão foi para o segundo. E do segundo foi para o terceiro. E criou uma empresa de transporte de mudança. Mas aí, por causa da falta de instrução e de conhecimento, de abusar certamente de algumas coisas, de comida, de muito sal, ele perdeu o rins. E ficou renal crônico. E agora estava tendo que fazer um tratamento muito sério para manter a vida. E de repente, irmãos, aquele acesso que se faz ali no braço para se fazer o tratamento, ele por pegar peso no caminhão, ele perdeu aquilo. E quando fizeram uma angiotomografia, viram que todas as veias dele não era capaz de suportar uma segunda fístula. Aí a médica da clínica foi e mandou ele para o Miguel Couto. Chega ele no Miguel Couto, quando o médico viu aquele encaminhamento médico, disse para ele: não, aqui você não pode ficar, não temos especialista para você, mas eu vou fazer o seguinte, vou te mandar uma carta direto, tu vai para o Souza Guiar. Do Miguel Couto foi para o Souza Guiar. E chegando ali no Souza Guiar, irmãos, vendo-se aquela situação que era grave, botaram ele lá no Natal numa sala vermelha. E ele já estava ali 3 dias sem fazer tratamento, sem a família poder entrar, desesperado. Ele juntou as coisas e foi embora daqui. Só que antes, quando ele estava botando as coisas na bolsa, da bolsa mesmo caiu o celular. Ele viu o celular, ele falou assim: eu vou ligar para o Robertinho, porque ele é muito grande e ele acha que eu sou pequeno, de certa forma sou ele. Ele me chama de Robertinho. Olha só, Robertinho. Nunca ninguém me chamou assim. Não tem problema, se é para o bem, deixa ele me chamar de Robertinho. Então vamos lá. Ele liga para mim e falou assim: Robertinho, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Eu estou a ponto de pegar as coisas e sair daqui do hospital à revelia, porque já estou aqui 3 dias, passando muito mal, sentindo-me mal, e não consigo resolver este problema. Minha família não pode entrar, nenhum médico vem aqui, não posso fazer tratamento. Como é que fica? Aí eu cheguei para ele e falei assim: o Thalício, o nome dele é o Thalício, fique calmo,
chame alguém aí, o responsável por essa sala, explica direito a situação, conversa com ele. E eu daqui vou orar e nós vamos, e Deus vai resolver essa situação. Irmãos, eu não creio naquela palavra que está escrito ali. Oh, glória a Jesus! Eu tenho que crer naquilo, porque se eu não crer naquilo, eu não posso pregar a palavra de Deus. Como vou pregar se não creio, pastor Belmiro? Não existe essa possibilidade. E aí tudo bem, desligou o telefone, deixou as coisas em cima da cama e resolveu ir conversar com o responsável da sala vermelha. E eu estou lá na obra, batendo a minha marreta, mas pedindo: Senhor, tenha misericórdia daquele homem. Jesus, ele me chama de pequeno, mas agora, Senhor, pequeno é ele, porque grande é tu. Jesus, entra na vida daquele homem. André, eu cheguei e pedi: Senhor, talvez pode não fazer o que tu não pode fazer por mim, faça por ele. Tenha misericórdia do Otanício. Lembro, irmãos, que ele, enquanto eu orava, ele foi lá falar com o tal responsável pela sala vermelha, no Souza Guiar. E ali ele vendo situações adversas, que só quem conhece o ambiente hospitalar sabe como é. Só Jesus. Aí ele chega lá para o homem, para o responsável, quando ele vai conversar ali com aquele médico, ele disse o seguinte: olha só, o seu caso é muito grave, eu talvez terei uma oportunidade para você daqui a 2 dias, quando o chefe lá da nefrologia estiver aqui, talvez eu consiga, porque é uma correria, ele tem que atender as emergências, talvez dentro de 2 dias. Dentro de 2 dias estava morto, pastor. Então eu não posso assinar nada com você. Você espera um pouquinho aí, irmãos. Ele ficou revoltado, abaixou a cabeça, mas não falou nada, voltou para a cama e botou as coisas dentro daquela mochila, sentou na cama, e a única coisa que ele podia fazer era orar também. Sabe qual foi a oração dele? Foi a seguinte: ele dobrou a cabeça e falou: Deus do Robertinho, se você realmente existe, me tira daqui e providencia um tratamento para mim. Deus do Robertinho, eu tenho certeza que ele está orando por mim agora. E eu tenho certeza que tu nunca deixou de ouvir a oração do Robertinho. Ouve a minha oração agora. E quando ele ainda estava naquela lamúria, né, orando, clamando a Deus, ele sentiu alguém batendo no ombro dele. E falou assim: Otalício. Ele falou: não, ele falou: Otacílio. Ele disse: não, é Otalício. Não, mas está escrito aqui Otacílio. É Otacílio Rodrigues Fernandes? Mas o primeiro nome aí está errado. Ele falou assim: olha, eu estou aqui com um pedido para levar você agora para a nefrologia. Aleluia. Aí ele achou estranho. Olha, como pode? E quem estava ali batendo no ombro dele era aquele moço que conduz a maca, né? É o maqueiro. Estava ali com aquela maca para recolher ele e levar ele para a nefrologia. Enquanto ele estava se arrumando na maca, chega o responsável da sala vermelha e falou: maqueiro, quem mandou você vir buscar esse homem? Ele falou: eu não sei, eu estou aqui com pedido para levar ele para a nefrologia urgente. Ele falou: mas olha, eu não mandei isso. O moço responsável, não fui eu quem assinei. Ele: não sei, ele está aqui. Eu sei que eu estava lá na maternidade e chegou um médico normal, todo de branco, e assinou o papel, entregou nas minhas mãos e falou: vai lá e pega esse homem urgente e leva para a nefrologia. Aí o responsável vai ficar: esse homem está mandando mais do que eu, quem é ele para mim? Glória a Jesus. Aleluia. Eu não sei
chama Jesus Cristo e quer abençoar a sua vida. Creia nisso e serás abençoado.